Observando aqui na casa, já tive, né, conhecimento da matéria, a gente lê a matéria antes de votar, e pontuei algumas coisas. Eu quero começar em 2018, enquanto ainda presidente dessa casa, tivemos a votação, o presidente vota nessa matéria, e eu votei favorável à conta do prefeito Alfredão. Eu fui o 5º voto. Eu era a situação do governo. Estava presidente de uma casa legislativa. Eu votei favorável ao senhor Alfredo. Eu fui o 5º voto. O voto Minerva, que possibilitava ele a ser candidato novamente. Em 2019, tiveram novas eleições da conta do Alfredo, e ele me procurou, porque ele não tinha esperança ainda em 2018 que as contas dele seriam aprovadas, porque até mesmo muitos que estão dentro do governo hoje, que estão aí ao lado dele, não votaram aqui dentro dessa casa na conta dele favorável. E em 2019, eu quero mostrar para vocês por que eu estou falando isso, para dizer a vocês que aqui tem uma mulher, uma legisladora, que tem caráter e que assume tudo o que faz. Em 2019, eu votei favorável à conta do senhor Alfredo. Ele veio a esta casa, me procurou, disse que não tinha conseguido fazer um governo, porque, infelizmente, não deixaram. A equipe o qual ele escolheu para trabalhar não deixava ele trabalhar. Ele foi, infelizmente, vítima de uma equipe que estava com ele. Coitadinho do senhor Alfredo. Eu me emocionei. Realmente, eu acho que todo mundo merece uma chance. O governo não foi bom. O senhor merece sim, mas por quê, né? Porque, infelizmente, o senhor está alegando comigo aqui, tenho certeza que não foi só comigo, que o senhor foi, né, manipulado. Infelizmente, o senhor não conseguiu exercer o seu mandato conforme gostaria. E por mais que eu fosse governo, eu não cedi a qualquer conversa. Eu falei, eu dou a minha palavra, eu voto. E converso com os meus colegas. Gostaria que o senhor viesse à Câmara conversar, que trouxesse a sua equipe para conversar. E assim aconteceu. Votamos. Ele ganhou com maioria aqui nessa casa, nas contas. Hoje, senhores, eu não acredito mais. Porque se aquele governo foi ruim, esse está sendo muito pior. Como eles disseram aqui, essas contas, elas foram desaprovadas por algumas questões, disseram aqui, não vou repeti-las. Tenho até aqui algumas enumerações que eu vou fazer. Elas foram desaprovadas lá, mas o poder que essa casa tem, a que os senhores votam, o que os senhores votam em nós que estamos aqui, realmente é um poder que abona aquilo que ele fez, ou não, que dá a ele novamente o direito de se candidatar novamente ou não. Só, senhores, que eu digo a vocês que o voto, nem sempre aqui dentro, é o voto de realmente de acreditar naquilo que está votando. Infelizmente. E eu digo aos senhores que, pontuando aqui, também na minha casa, com as minhas coisas, né, lendo, fazendo a leitura ali, esse déficit aí de mais de 100 milhões, foi falado aqui em algumas situações, mas a educação, ali no artigo 25 do Código Civil, fala do Fundeb. Eles não apresentaram o saldo suficiente para cobrir o montante dos recursos do fundo que não aplicado. E em Brasília, quando estive, agora no final do ano passado,
ainda não estão fazendo, ainda tem contas ali que não foram repassadas. Ainda existem falta de informações para o Fundeb. E consequência disso, para quem não sabe, é diminuição do valor do Fundeb no ano seguinte. Tá? E aí vai para a educação, menos recursos para a educação. Outra coisa pede para estabelecer procedimentos de planejamento. Aqui dentro desse processo, eles pedem para estabelecer procedimentos de planejamento e acompanhamento e controle de desempenho da educação, que não foi feito. E isso é consequente, tá? Vem na outra conta também. Não fizeram repasse previdenciário, dizem que não fizeram na sua totalidade, mas que fizeram parte. Mas e o servidor, né? O patronal, até outros dias estavam descontando dos salários dos senhores, porque a maioria que está aqui trabalha no governo. Descontando o INSS e não fazendo repasse. Isso atrapalha a vida de muitos que estão aqui. Tá? É o governo que mais atrapalhou o funcionário público. O governo mais covarde que eu já vi. Eu estou com 41 anos. Eu vejo política desde os meus 4, porque nos meus 4 anos eu estive aqui nessa casa. Foi a primeira vez que eu estive. Eu não vinha esporadicamente, desde meus 4 anos. Então a gente conhece um pouquinho do que é a política e ouve. E, infelizmente, é o governo mais covarde que mais atrapalhou funcionário público no município de Itaperuna. Vocês se lembram quando ficaram 5 meses? Vou voltar aqui, vou relembrar aqui uma frase dita pela vereadora Vivi. Usar o bom senso e a realidade fática. Vou usar agora o meu bom senso, estava no seu escrito, né, vereadora? O bom senso e a realidade fática. Vou usar aqui. Vocês se lembram quando os senhores ficaram 5 meses sem pagamento? Vocês se lembram quando... Isso foi assim que o Murilo ganhou a eleição. Vocês se lembram quando eu saí do governo no dia em que fizeram uma reunião falando que ia baixar um decreto no município, que chegou a ser baixado esse decreto, baixando esse decreto, retirando hora extra do servidor, todo o salário de hora extra, serviço extra, retirando do servidor e do trabalhador, do contrato e de todos os trabalhadores que eram gratificação, tudo. Porque às vezes tem um funcionário que ganha um salário até menos, por conta dos descontos, e retirando essas, quando tem uma gratificação, quando tem alguma coisa, esse funcionário consegue ganhar um pouco mais. Mas quando começa retirando tudo isso, o funcionário fica ali, com aquele pouquinho, e fica refém. Por quê? Eles quiseram, dentro de um decreto, da noite para o dia, tirar tudo que vocês têm quando trabalham, e obtêm esse valor a mais. E naquele dia, eu falei que eu não estaria mais dentro de um governo, porque tirar do bolso do trabalhador o rombo que eles fizeram para eleger o Murilo Gouveia. E isso eu não aceitei. E eu saí de dentro do governo. Agora eu vou relatar aqui a vocês, aos senhores, mais alguma coisa, porque a votação hoje ela é política, não é? É uma votação política. Eles não cumpriram com as metas, mas eles também não cumpriram porque eles deixaram salários atrasados. Eles não cumpriram porque eles não valorizaram também os funcionários deste município. Não tem reajuste até hoje. Cadê o reajuste dos funcionários? Até hoje. Tá? Não tem saúde. 2022, 2023. Me fala quem é que fez uma endoscopia nesse município? Me fala quem fez. Talvez o seu vereador tenha esquema lá dentro. Me fala quem fez. Me fala quem fez uma colonoscopia nesse município. Alô. Aqui, enquanto a vereadora estiver falando, deixa ela acabar de expor o motivo dela. Quem fez uma colonoscopia dentro desse município?
Quem fez um ecocardiograma em 2023 porque fecharam as portas dentro desse município para exames e tudo aquilo que a população precisa? Tá? Morreu. Eu não vou carregar com esse voto sangue nas minhas mãos, porque muita gente foi para a UPA e não voltou. Foi para a UPA e não voltou para sua casa, porque ficou lá dentro dias, até meses, sem conseguir uma transferência, porque a dívida com o hospital era de 65 milhões. Agora, digo aqui mais os senhores, isso aconteceu aqui em Itaperuna e vocês sabem disso. Pacientes morrendo, UPA, PU, muita gente que foi mandada embora agora retornou porque é ano eleitoral, né? A farmacinha, até pessoas da situação vêm aqui reclamar da farmacinha. A farmacinha não tinha remédio. Talvez chegou, né, algum ontem ou semana passada, porque até então não tinha remédio na farmacinha. Os pacientes do CAPS, coitados, infelizmente surtando, tentando suicídio porque não tem medicação para saúde mental. Eu não coloco meu voto em um governo que desgraçou a cidade de Itaperuna. Como esse voto aqui é político, eu não dou o meu voto para este governo. Eu vou te falar, eu carrego, infelizmente, eu carrego uma culpa de ter votado, trabalhado em Murilo, mas anterior a isso, feito meu voto Minerva aqui em Alfredo Marques. Infelizmente. Tá? Só que eu não carrego mais. Eu não carregarei mais. Olha só, gente. Deixa a vereadora ter o direito de falar. Se vocês quiserem fazer qualquer coisa, depois que ela falar, vocês podem comunicar aí. Todo mundo erra. Aposto que tem pessoas aqui que são divorciadas, que se apaixonaram pelo seu marido e depois viu que não era com ele que deveria se casar. E largou. Isso acontece em qualquer situação. Então, eu errei sim. E como eu disse... Pera, aqui, olha só. Se continuar desse jeito, eu vou ter que parar a sessão, não vou ter que evacuar o plenário. Porque senão, ou aumentar o prazo da vereadora, e quanto vocês ficarem fazendo, eu vou aumentar o prazo dela aqui. Então, o que acontece é que todo mundo tem o direito de errar, assumir o seu erro e não repeti-lo. E é isso que eu estou fazendo. Por isso que eu estou usando o meu tempo para dizer a você, população itaperunense, o porquê que eu voto contra, porquê que o meu voto, como disse aqui, né, é um voto político, respeito aos senhores da defesa, que são homens honrados, respeito, tenho imenso, como eu disse, já tenho imensa admiração pelos senhores, estão fazendo aqui o seu papel, mas estou aqui também fazendo o meu papel enquanto legisladora, mulher cristã, que acredita que a população itaperunense merece muito mais do que está tendo hoje.